Bom dia para todos. Hoje é quarta-feira, é dia de culto. Eu sei que a nossa igreja aí do Vitória Regia 2, ela está em reforma, em obras, e não está tendo culto nela por enquanto. Aos sábados está sendo na casa da irmã Celina, e nas quartas-feiras está então acontecendo de forma itinerante como um pequeno grupo. E hoje o culto será na casa da irmã Vera, às 8 da noite. Não deixe de ir. O culto acontecerá normalmente. E eu quero aproveitar para colocar mais um texto no seu devido contexto. E o texto que eu quero colocar está em Mateus capítulo 24, verso 8. Diz assim, ó. Mateus 24, verso 8. Mateus é um capítulo que a gente pode considerar um capítulo apocalíptico, né? Capítulo 24 de Mateus. E diz assim no verso 8: mas todas as coisas são o princípio de dores. O que Jesus queria dizer aqui quando ele diz que todas as coisas são o princípio de dores? É isso que a gente vai estar analisando agora. Nós então colocaremos esse texto no seu devido contexto. Só que antes, eu vou colocar aqui uma canção que tem a ver com esse assunto. Presta atenção na letra e veja se você consegue matar essa charada aí. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Acredito que você já matou a charada, né? Que dores são essa? Mas antes de eu entrar propriamente no texto, vou dar mais uma dica, tá? Como é sabido de vocês, a Sara, minha filha, ela está grávida, né? Está grávida de 6 meses. Ela vai ter a primeira filha, né? Porque vai ser menina, e eu vou ter a minha primeira neta, né? Ela está muito ansiosa e contente, e eu também, né? Estamos aguardando. Ela foi ao médico e ela já está com 6 meses de gestação. E o desenvolvimento do bebê está assim, ó. Dá uma olhadinha na ilustração. Não é a foto do bebê da Sara, mas é uma ilustração de como o bebê se encontra com 6 meses de gestação, que é o caso da Liz, a filha da Sara. E a Sara então, ela fala que de uns tempos para cá, ela sente muito chutes, né? Ela diz chute, que a Liz, a bebê, chuta bastante a barriga dela, e isso vai aumentando cada vez mais, né? É sabido de todos vocês que uma criança, em tese, ela nasce com 9 meses. Então, se a Sara está com 6 meses, daqui 3 meses, em tese, nascerá o bebê dela, a Liz, né?
E quando estiver bem próximo dos 9 meses da bebê nascer, a Sara vai começar a sentir então contrações. As contrações, a princípio, será numa intensidade um pouco moderada e em intervalos de tempo maiores. Conforme for se aproximando a hora do parto, as contrações serão cada vez mais intensas e em um espaço de tempo menor, até que a bebê então nasce. Olha só, gente, quando Jesus diz assim, Mateus 24, verso 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores, esse princípio de dores, que originalmente foi escrito em grego, é uma expressão para as dores do parto. As dores do parto. Então aqui Jesus estava se referindo que todas aquelas coisas, na verdade, são apenas o princípio das dores de um parto. E aí, para eu contextualizar para vocês, no verso 1 do capítulo 24, está escrito assim, ó: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus, quando os discípulos mostram para ele a magnitude do templo, ele diz assim, ó: tudo que vocês estão vendo aí será derrubado, será destruído. Jesus se referia à destruição do templo de Jerusalém, que nós sabemos que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E aí então os discípulos, em particular, perguntam para Jesus assim, né? Os discípulos perguntam para Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos perguntam duas coisas ali, né? Sobre o que Jesus disse, a destruição de Jerusalém, mas também perguntam que sinal haveria do fim do mundo e da vinda de Jesus. Então Jesus começa a dizer quando aconteceria a destruição do templo. Ele não dá a data, mas ele dá sinais. E também ele aproveita para estar dizendo sobre quando seria o fim do mundo e a volta dele. E aí ele começa a dizer assim, ó, no verso 4: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa, né? Muitos falsos profetas virão. Verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que nós mais temos hoje em dia são pessoas em nome de Deus cometendo absurdos. Verso 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então Jesus começa a dizer sobre os sinais da destruição do templo de Jerusalém, mas também nós temos aí um duplo sentido. Ele também começa a dizer sobre os sinais do fim do mundo e da volta dele. E aí ele diz que vai acontecer o quê? Muitos falsos profetas. Ele diz também que aconteceria o quê? Guerras, rumores de guerras, né? Terremotos, fomes, pestes. Aí alguém pode dizer: poxa, mas isso acontece já há muito tempo. Realmente, mas ele diz no final assim, ó, no verso 8: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, aí Jesus compara também a vinda dele como uma mulher que está grávida, né? E conforme vai passando o tempo, as contrações, elas começam a acontecer em espaço menor de tempo. Ou seja, todas as pestes, terremotos, fome começam a acontecer de uma forma meio que generalizada em espaços menores de tempo. E da mesma forma que as contrações também vão aumentando a intensidade conforme chega a hora do parto, todas essas mazelas irão aumentando a sua intensidade conforme se aproxima a volta de Jesus. Aí eu pergunto para vocês: como é que está o nosso mundo hoje?
será que nós temos tudo isso que Jesus falou em espaço de tempo pequeno e numa intensidade muito grande? Claro que sim. É só você olhar para o próprio Brasil. Em torno do mundo, o que não falta é guerra, rumores de guerra, pestes, né? Acabamos de sair uma Covid aí que ceifou a vida de muita gente, fome, né? E falsos profetas é o que nós temos, o quê? De monte. Então, da mesma forma que uma mãe sabe que o bebê tá para nascer, conforme aumentam as contrações, a intensidade aumenta em um espaço menor de tempo, nós também temos que ter sabedoria para saber que quando todas essas mazelas começarem a acontecer em uma intensidade muito grande, em espaços pequenos de tempo, também se aproxima o quê? A volta do Senhor Jesus. Quando vai acontecer? Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas pelos acontecimentos dá para a gente entender que está muito próximo da volta do Senhor Jesus. Com a graça de Deus, lá para o mês de janeiro, a Liz estará aí entre nós, nascendo. E com a graça de Deus também, muito em breve Jesus irá aparecer nas nuvens do céu com toda a glória, com todo o poder. Então Jesus faz essa comparação de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz com a volta dele, de tal forma que nós não teremos desculpas para dizer para ele quando ele voltar de que não fomos avisados. Todos estamos sendo avisados. Mas olha só, gente, presta atenção. O mesmo sol que bate, que reflete no barro, endurece o barro, quando ele reflete na cera, ele amolece a cera. Então, esse texto que eu passei para vocês aqui vai amolecer muitos corações. E essas pessoas irão então se chegar mais a Deus. Por outro lado, como fez Faraó, muitos corações irão o quê? Se endurecer. Mas as profecias estão aí, todos estão sendo avisados. Com a graça de Deus, a Liz estará entre nós em janeiro. E com a graça de Deus também, num futuro muito próximo, Jesus irá aparecer nas nuvens do céu com grande poder e grande glória.